Iniciando agora a nossa live com a doutora Juliana Russo sobre os direitos do paciente com câncer. Você que está com câncer, algum familiar seu está com câncer ou alguma pessoa que você ama está com câncer, esse é um momento muito especial. É a primeira vez que nós trazemos aqui, que eu trago aqui uma autoridade no assunto, para que você possa conhecer cada vez mais as condutas e as maneiras que você precisa conduzir durante esse tratamento oncológico ou até mesmo na suspeita da doença chamada câncer. Eu tive um problema anterior aqui com a conexão, agora acho que a gente consegue dar continuidade. Sejam bem-vindos, as pessoas estão entrando aqui. A Deise, seja bem-vinda. Mayuri Lima, seja bem-vinda. A doutora Juliana, seja bem-vinda. Deixa eu chamar a doutora Juliana aqui mais uma vez. Convidei ela, vou guardar ela aceitar o convite. Oi, doutora Juliana, voltamos. Ah, que bom. Internet. Quando é ao vivo, a internet faz isso com a gente, né? Só sabe quem faz ao vivo, então é natural. Pode ficar tranquila. E a senhora estava falando, você já me corrigiu uma vez. Você estava me falando que fez a farmácia e que a farmácia foi muito importante antes de ser advogada. Por quê? Foi até importante no início da minha carreira, né? Porque eu comecei a trabalhar com meu pai e aí ele começou a me direcionar algumas questões médicas, o meu irmão também, né? E eu meio que surfava bem, né? Com essa nomenclatura, conseguia entender, né? Os nomes, entendia um pouquinho de fisiologia, anatomia, bioquímica, então os nomes não eram tão inacessíveis, né? Ou quando eu não sabia alguma coisa, pelo menos eu sabia por onde me guiar e buscar, né? Então, isso me ajudou muito a desenvolver na área do direito da saúde, né? E no caso do direito, como é que foi essa linha do bacharel em direito para depois advogado? Que as pessoas acham que quem é bacharel de direito é advogado e não é. Existe uma prova muito difícil para que as pessoas possam passar. Nem todo bacharel em direito consegue passar nessa prova. Fico feliz que essa prova seja difícil e desejo para que outras áreas da saúde também sigam essa exigência para melhorar a qualificação dos profissionais. Então, fez o bacharel, depois passou na prova, e por que seguiu essa linha de direito do paciente oncológico, de convênio, né, em especial convênio, que você está mais vinculado? O que fez brilhar os seus olhos para essa área, doutora? Então, olha, acho que foi assim, um pouco de tudo, né? É aquela coisa de você estar preparada, né, na hora certa, no lugar certo. Então, foi por intermédio do meu irmão, né? Eu recebi o convite de atender uma operadora de plano de saúde. Na época, o advogado que trabalhava lá estava doente. Ele falou: olha, dá para você dar uma substituída, tal. Eu fiquei meio assim. Ele falou: olha, se eu fizer esse convite ali na rua, vai fazer uma fila de 2 quarteirões. Eu não pensaria muito, você que acabou de se formar. Eu falei: não, então tá bom, vou lá, né? Não tinha noção do que era aquilo que ele estava me oferecendo. E fui para lá e encontrei um mundo assim totalmente diferente. Me apaixonei, me encantei, né? A área médica ela é apaixonante, ela faz parte da minha vida pessoal. Então assim, não tem, aí já não dá mais para dividir, né? Então daí em diante eu fiquei na área da saúde e fui me aperfeiçoando, desbravando esse campo regulatório, né? Que poucas pessoas sabem, né? Então, assim, hoje, desde que você me fez o convite, eu comecei a ler, né? Falei, deixa eu ver o que eu consigo trazer de mais novo, né, para as pessoas, né? Sempre tão bom fazer essa troca. E a gente vê assim que as coisas não mudam muita coisa, assim, né? Um grande tempo e nem muda tanto. Eu falei, olha, eu vou focar a questão, vou trazer um pouquinho do que eu mais sei, que é do convênio, do plano de saúde, que isso a gente não encontra, né? Você pode revirar a internet, que você não vai achar, né, o que nós vamos discutir aqui.
Então, acho isso bem interessante. Falei, poxa, é oportuno, né? A gente trazer essa possibilidade, essa troca, né? Aqui. Que legal. E, doutora, a senhora reforça o objetivo principal do meu canal, que é sempre trazer o melhor conteúdo em oncologia. Foco principal meu é nutrição, porque eu sou nutricionista, estou nutricionista há 19 anos cuidando, mas as pessoas que veem o meu conteúdo sabem que não é exclusivo para a nutrição oncológica, e sim para o paciente com câncer, seja na parte médica, seja na parte agora do direito, vocês vão ter um conteúdo aqui diferenciado de tudo aquilo que vocês veem na internet. Então, essa é uma oportunidade muito boa. E fiz, né, como já conhecido pela minha audiência, as perguntas anteriormente. A doutora também já teve contato com as perguntas, adorou as perguntas, e eu vou tomar liberdade, se a senhora me permitir, de ir discorrendo delas, e a senhora vai navegando junto, trazendo outras questões. Podemos? Sim, claro, vamos lá. Maravilha. Então, vamos lá. Uma das perguntas que nos fizeram, doutora, na verdade para a senhora, não para mim, que eu não sou especialista na área. Aposentadoria especial para funcionário público municipal, com regime próprio de previdência. É tudo termo diferente, eu nem entendi nada, eu só entendi o que é aposentadoria. O que a gente responde para esse Tá, seguidor do conteúdo? tá, no caso seria aposentadoria por invalidez, né? É, aí a gente precisa verificar qual que é o regime, tá? Normalmente, as empresas públicas, né, ou então os órgãos públicos, eles têm um regime próprio ou mesclado, ainda que fale que é o regime, né, do INSS, às vezes eles veem em duas bandas aí. Então, precisa saber do estatuto, melhor o estatuto municipal, o que que ele traz. Mas na Previdência mesmo, a regra é uma só, né? Se o doente ele fica incapaz, ele não consegue, né, retornar, né, ao trabalho, porque teve sequelas ou teve amputação de membros, né? Então ele pode pleitear a aposentadoria por invalidez. E também, se ele necessitar de alguém para auxiliá-lo, ele ainda tem um acréscimo que ele deve também solicitar, junto com o pedido, né, de 25% sobre, né, o benefício. São algumas situações muito específicas, né, quando a pessoa não tem autonomia para se cuidar, ou fica deitada, né, no leito, ou ela teve amputada dois membros inferiores, ou um membro superior, um membro inferior, ainda que seja possível utilizar a prótese, tá? Então, aí nesses casos ele tem esse direito. Então, qual que é a melhor forma? Ou ele entra no site, já para pleitear uma perícia, agendar uma perícia, ou se ele não, se ele tiver alguma dificuldade com o site, não conseguir navegar bem, porque às vezes pede uma senha e isso pode ser complicado, ele liga 135 e lá ele vai ter o agendamento. Então, a primeira coisa é pegar os documentos, né, os laudos médicos e marcar essa perícia, né, lá no INSS. Que legal. E eu que sou leigo do assunto, como a senhora está falando, existe um número de telefone gratuito que é 135 para ligar para a Previdência Social. Existe, provavelmente, como a senhora falou, o site da Previdência Social no qual você faz todo esse agendamento. É isso mesmo, doutor? Isso. E aí, ali, ele tem um canal dele com o INSS. Ele vai cadastrar a senha, aí ele vai receber avisos sobre aquele pedido, ele vai encaminhar até os laudos ali, né, pela internet. Então, ficou bem prático. Mas a pessoa tem que estar habituada, né, a utilizar o computador. Então, às vezes, é mais fácil ele marcar pelo telefone. E caso essa pessoa tenha dificuldade, ele pode pedir o suporte de um advogado também, né? Claro, sempre tem bons advogados da área previdenciária, né, que podem ajudar. Ajudar. Maravilha. Obrigado, doutora. Muito esclarecedor. E aí, em relação a outro questionamento.
Por que o familiar não é informado do real estado de saúde do paciente, mesmo sendo nos últimos dias? Eu vou trazer, antes de trazer essa situação para a senhora, que é bem delicada, trazer um Uhum. pouquinho da minha experiência. Eu acho que isso foi uma situação pontual dessa pessoa, porque eu tenho vários pacientes em que foi trazido a situação nua e crua, escancarada, de uma forma aberta, lúcida e real para o paciente. Então, quando eu leio essa pergunta, por que o familiar não é informado do real estado de saúde do paciente, mesmo sendo nos últimos dias, existe o outro lado, de profissionais de saúde que abrem o jogo e falam tudo aquilo, e muitas vezes até mais do que deveriam, sobre a situação de saúde. Mas como é que a senhora enxerga esse questionamento, como dizem, né, na luz do direito, com o ponto de vista do direito? O direito à informação, né, ele é fundamental e ele faz parte, né, assim, de um relacionamento de confiança e digno. Por outro lado, a gente sabe que o médico ele vai até onde o paciente mostra querer ir, né? O médico ele não avança, né? Essa ele tem muito respeito, né, com as crenças, com as esperanças familiares e com as esperanças do próprio paciente. Então, eles não se sentem no direito, né, de retirar do paciente isso. Então, se o paciente não dá essa abertura, ainda que não expressamente, mas tacitamente ou pelo modo como ele se posiciona, né, o médico vai ficar é, mais cuidadoso, mais cauteloso. Ele vai falar a língua do paciente, né? Para isso, né, o que a gente recomenda, né, para todo paciente? Abrir o jogo e até documentar. Hoje existe até o testamento, né, vital. Você fala, olha, se eu entrar numa situação em que eu não possa expressar, né, a minha opinião, eu não quero tratamentos que vão apenas postergar, né, a minha morte, vão me dar sofrimento, coisas assim. Então, eu acho muito interessante que isso já seja dito, né, seja falado, já seja documentado, como que eu gostaria que o tratamento fosse conduzido, inclusive a questão informacional. Hoje a ginecologia, por exemplo, está muito tá, tá, tá anos-luz na frente de toda especialidade, porque a parturiente vai lá e define como ela quer o parto. Olha, eu não quero anestesia, eu não quero que a minha criança receba tal colírio, eu não quero isso. Ela vai checando tudo aquilo, né? Então, acho que nada como uma conversa franca desde o início, né? Que legal, doutor. Que legal. Muito importante aí as informações que a senhora trouxe. E em relação a plano de saúde, cobre cirurgia de mastectomia por profilaxia da mama contralateral? Sim, sim. É, as questões, assim, isso é até uma resolução do CFM, né? Então, assim, aí nessa pergunta tem duas questões, tá? Vamos lá. Tem a profilaxia e tem o tratamento, né? Tem a mutilação por tratamento, tá? A profilaxia, normalmente, é retirada da mama quando ainda não tem doença, né? Mas tem uma probabilidade muito grande, né, dela se desenvolver, tá? Então, no início, isso era meio conturbado, porque a norma não falava isso, ela falava que tinha que ser apenas com a presença do câncer e tudo mais. Normalmente, quem faz a cirurgia, né, de profilaxia, ela já retira as duas mamas. Então, não há doença ainda, né? Por isso que é profilaxia. Aí depois tem a outra cirurgia, que é a mutilação mesmo, retirada de uma das mamas por câncer, aí já tem a doença mesmo, né? E aí então tem que fazer o ajuste da outra mama, né? Depois que passa o tratamento e tudo mais, que a pessoa vai colocar a prótese, né, do local que retirou, que tratou, a outra mama tem que ser ajustada, porque às vezes ela vai ficar muito grande ou vai ficar menor, então isso é coberto, tá?
E olha que legal, pessoal. A doutora trouxe um assunto que muitas vezes a gente pode pensar que o convênio não vai tomar uma atitude preventiva, né? Por isso, profilaxia. Talvez a pessoa fez um teste genético, viu que tem o BRCA1 ou outro tipo de gene e conversou com o oncogeneticista. O oncogeneticista fez a condução para que o caminho poderia ser esse de tirar a mama e o convênio de saúde tem essa conduta, tem essa postura. Muitas vezes cria-se uma espécie de indiferença com o convênio, mas ele pode estar muito mais perto de você do que a gente imagina, né, doutor? Sim, com certeza, com certeza. É que no início foi muito questionado, né? O caso que a gente viu da Angelina Jolie lá anos atrás, né? Lá, tal. E aí depois disso veio toda uma evolução até que se chegou no que se tem hoje, né? Que legal. Legal. E a doutora também trouxe outro termo, como é da área da saúde esse termo, eu vou traduzir para quem ainda não conhece, que é CFN. CFN é Conselho Federal, CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Então, talvez alguns termos que forem surgindo, eu vou aqui azeitando para que a gente possa trazer de forma cada vez mais clara, que aqui, doutora, tem todos os públicos, graças a Deus. Então, tem da pessoa que é médica, e tem câncer, como eu tenho pacientes médicos que têm câncer, assim como uma pessoa que não fez nenhuma faculdade e esse termo todo é extremamente novo para ele. Tem um termo que eu também gostaria de pedir ajuda da senhora, que daqui a pouquinho a gente vai ter uma pergunta sobre isso, que é carência. No convênio é muito comum, carência, carência, carência. O que é carência, doutora, no direito? Tá? A carência é aquele período que, apesar do beneficiário estar pagando o plano de saúde, ele ainda não tem acesso, tá, às coberturas. As carências, os prazos de carências estão previstos em lei, né, na 9656, tá? E basicamente a lei ela prevê três carências, né? 24 horas para urgência e emergência, né? E aí a gente pode até conversar para explicar como que é essa urgência e emergência na prática. 180 dias para todos os outros procedimentos, com exceção do parto, que aí o parto são 300 dias. Porém, o plano de saúde tem a maleabilidade de falar assim, não, olha, exames simples como hemograma, exame de urina, eu vou cobrar carência só de 30 dias, não vai ser de 180. Consultas eu vou fazer de 60, mas ele poderia cobrar até 180 pela lei, tá? Entendi. Então, pode existir, no momento em que você contrata um convênio, o convênio A, que fala que demora 300 dias para você ter o bebê, né? No sentido, você adquirir o plano, agrada, faltam 300 dias ainda para nascer o bebê, dá para você usar esse plano. Existem outros que talvez tenham uma carência menor, como uma forma competitiva de atrair você como novo cliente. Seria isso? Sim, seria isso. E uma outra questão que não se confunde com carência é a DLP, que é a CPT, vamos dizer, cobertura parcial temporária, né? E são 24 meses, tá? 24 meses. Veja só, existe uma diferença nítida entre carência e cobertura parcial temporária. Carência, você não tem acesso a nada, né, durante aquele período. A cobertura parcial temporária, você não tem acesso a leitos de alta tecnologia, que é UTI, procedimentos de alta complexidade, assim definidos no rol, então, tomografia, né, ressonância magnética e procedimentos cirúrgicos diretamente relacionados àquela doença que foi declarada, né, na declaração de saúde, que é a condição de ingresso no plano. Tá? Que Então, legal. são coisas diferentes, porque a CPT, vamos dizer assim, essa cobertura parcial temporária, ela vem abrandar a questão, que eu vou até responder já uma pergunta sua, da doença ou lesão pré-existente. O plano de saúde não pode, e por lei também, na 9656, está no artigo 14, não pode impedir que qualquer pessoa ingresse no plano, né, em função da idade ou de deficiência. Mas Que ele legal.
pode, né, imputar a CPT, que é a cobertura parcial temporária, tá? Que legal. Que uma das perguntas que a audiência trouxe, né, era sobre o tempo de carência. A doutora brilhantemente já trouxe todas as informações, até alguns prazos de carência. E em relação à questão de ser proibido alguém de aderir a um plano de saúde, a doutora também já trouxe aqui que nenhum convênio tem o direito de proibir você. Ele pode falar que a carência sua para começar a tratar um câncer, sendo que você contratou um convênio hoje, vai ser de tantos dias, mas ele não pode falar, opa, você está com câncer, não vou, você não é meu cliente. O convênio não tem esse direito, né, doutora, de proibir pessoas de comprarem. Não tem, não tem. O plano não Que pode. legal, A é um lei, benefício para o consumidor, né? sim, é um benefício. É diferente do seguro, né? Essa pergunta eu acho que vem muito por causa do seguro, né? Que as pessoas com câncer não conseguem fazer seguro de vida. O único Não, seguro que eles conseguem fazer é por invalidez. Se der uma invalidez e tudo mais, aí ele consegue fazer. Mas de vida não consegue, não né? Mas consegue. não é possível no plano de saúde. Tá, não, maravilha. Doutora, continuando aqui os questionamentos que nos trouxeram, paciente mastectomizado com esvaziamento axilar é considerado deficiente? Sim, sim, porque com a retirada dessas glândulas, a mulher perde grande parte da força do braço, tá? Então ela não tem mais aquela força, então ela precisa, né? O paciente precisa, ele é considerado, então, o paciente, né? Uma pessoa com deficiência. E quem determina legalmente que ele tem deficiência é a Previdência? Quem que faz isso? Ah, você tem essa situação de deficiência. Quem que faz Olha, eu essa até colocação? vi, tem uma lei específica, eu posso até levantar. Não, não é a Previdência, não. Isso está em Não é lei. a Previdência. Isso está Tá. em lei e vai sendo incluído. Eu vou até olhar, porque tem várias portarias que tratam do assunto, mas agora de cabeça eu não tenho a. Não, não era nem, Mas imagina, era é só para. federal, né? E esse rol ele vem aumentando, inclusive as, é, com o entendimento melhor do que é a deficiência, né? Sim, Então, e também com as políticas, né, de inclusão, então isso está sempre em movimento. Mas é lei federal e fica aqui a promessa de eu deixar depois para não, imagina, fique em paz. fazer. Pelo menos aqui para trazer uma luz que às vezes a pessoa tem um advogado que não tem experiência da senhora. E Uhum. aí, essa pessoa ouvindo essa live e mostrando para o advogado vai se virar e procurar a portaria ou lei para esse item específico de deficiência e mastectomia, perdão, esvaziamento axilar. Então, já está encaminhado, não tem problema não, não precisa nem se preocupar com isso. Sim, e todo Outro paciente ponto, também com câncer, né, todo paciente, né, que teve câncer e que teve uma sequela, né, importante, vai ser considerado, né, uma pessoa com deficiência, né? tá. Porque acho que esse assunto é interessante, que existem benefícios quando a pessoa tem deficiência, né, em relação ao imposto e à lei. Seria isso, doutor? Sim, sim, É por isso que a sim. pessoa está questionando isso. Ela pediu isso porque ela vai fazer um pedido em seguida, né? Sim, para compra de carro, né? Então tem isenção de IPI, ICMS, tem também questão do rodízio, né? Em São Paulo, por É, exemplo, não entra no rodízio, mas para tudo é, isso precisa ir até o Detran, né? claro, claro, Já começa com a CNH especial. claro. Tem essa CNH especial e depois leva todos esses laudos lá no Detran, tem um médico que vai examinar e ele dando então o ok, tem que ir até a Receita Federal e solicitar a isenção desses impostos. Já nas cidades que tem essa questão do rodízio, aí tem que levar no órgão específico, tá?
do trânsito para poder pegar pegar um código para não ser, né, pego pela rodízio. Não, que legal. Importantíssimo, pessoal. Olha que informações ricas que a doutora está trazendo aqui para vocês em relação a quando alguém consegue esse benefício legal e ela pode correr atrás de diferentes órgãos, desde a Receita Federal até os órgãos de trânsito, para usufruir dessa situação. E a Ana Lúcia comentou, existe um custo para isso. Eu entendo que existe um custo no sentido de tempo, porque tanto o advogado privado quanto o defensor público poderia adiantar essa situação, não poderia, doutora? A OAB, no Brasil inteiro, tem um defensor público, tem o advogado que faz isso gratuitamente também, não tem? Pela ordem, pela defensoria, esses processos administrativos, eles não eram inclusos, tá? Aí passaram alguns, né, inclusão, tá? Era sempre judicial e tudo mais. Então, assim, precisaria dar uma olhada, porque realmente não é toda a matéria que a ordem abarca, tá? Tá bom, tá bom. Não, legal, maravilha. Tem uma questão que foi levantada uma vez para uma paciente minha, que ela falou assim, eu tenho um convênio, mas como o SUS oferece esse serviço também, o meu convênio cobra o Ministério da Saúde para ter ressarcimento. Existe isso? O convênio tem ressarcimento de Não, alguma... é exatamente o contrário, É tá? o contrário? É o contrário. O que que acontece? A pessoa tem câncer e ela vai se tratar, ela quer se tratar num hospital de referência aqui que a gente tem em Barretos, né? Sim. Lá em Barretos ele vai ter o mesmo atendimento, tanto pelo SUS quanto privado, né? Lá não tem diferença. E aí, o que acontece? O Ministério da Saúde cruza o CPF. Você é atendido no SUS, ele vai cruzar todos os atendimentos que você faz no SUS. E aí ele pega e fala, bom, de qual operadora que ele é? Ele é da operadora XYZ. Manda a conta para a operadora. E aí, certo, essa sua paciente, né, até te perguntou, porque às vezes, para fazer a defesa, né, para falar, olha, que existe todo um processo de defesa, né, dessas cobranças, né? Então, às vezes, entra em contato para saber se realmente fez, né, porque às vezes tem alguns problemas, e aí, por isso que ela deve até ter conhecimento disso, né? Mas o E no SUS caso, cobra o tudo. SUS cobre. E no caso, por exemplo, doutora, se a pessoa fez um procedimento no tratamento de câncer no Hospital de Barretos, que já tivemos também o privilégio de falar com o Henrique Prata aqui. E aí ele fez o tratamento lá, houve um custo, claro, para o Hospital do Amor, que é um hospital brilhante, fique aqui mais uma vez a minha homenagem ao Hospital do Amor. Semana que vem a gente vai ter uma live com uma radiologista do Hospital do Amor, já fica aí anotado na agenda de vocês também, quarta que vem às 17 horas. Mas ele é cobrado, né? Esse convênio é cobrado dessa paciente com câncer. O convênio pode cobrar dessa paciente um valor a mais na cobertura? Não, não pode. É importante a senhora falar isso. Cobrar. O que pode acontecer, tá? Quem tem um plano individual, contratado individualmente, né? O plano não pode cobrar. Olha, você foi no SUS e eu tive essa cobrança, né? O que acontece, sabe, Alex, é que de uma forma ou de outra, isso volta para o paciente. E volta na forma de reajuste. Mas não porque a operadora faça isso. É porque a operadora ela vai contabilizar tudo que ela pagou de ressarcimento ao SUS e ela vai colocar isso nos gastos dela. Sim. E aí, eu estava te falando, tem o contrato coletivo e tem o contrato individual. No contrato coletivo, pode ter uma cláusula em que vai observar os custos daquela carteira relacionadas ao SUS e colocar isso dentro da sinistralidade, porque o reajuste de planos coletivos é de acordo com a sinistralidade. Pode haver uma cláusula assim, não é proibido, tá? Mas independentemente de haver isso ou não,
isso tudo entra no custo da operadora. E esses custos, eles são mandados todos para a Agência Nacional. Quando a Agência Nacional vai fazer o cálculo do reajuste, né, ela vai olhar esses valores de gastos das operadoras, especialmente nos planos coletivos, que a gente informa, né, toda operadora informa para a Agência Nacional. Então, veja só, se o beneficiário ele tem um gasto no SUS, esse gasto vai ser refletido nas contas da operadora, a operadora vai encaminhar isso para a ANS, e lá na ANS eles vão utilizar isso para balizar também o reajuste, entendeu? Então, se você for ver, isso não deveria acontecer dessa forma. Por quê? Porque você já paga os impostos para você ter saúde, por exemplo. Sim. Paga-se muito. Só que aí você não confia no SUS integralmente. Você quer ter mais, né? Aí você contrata um plano. Olha só, você já está tendo que ter outro gasto, né? Porque se a saúde fosse boa em todo lugar, né? A saúde pública, você não teria que contratar o plano, certo? Então você já está tendo um outro gasto. E aí, quando você usa o SUS, que é obrigação do Estado, tá lá na Constituição, né? Que a saúde é direito de todos. Quando você usa o SUS, ele vai lá e onera o seu reajuste, né? Então, é uma né, tributação, se você for pensar. Não, sim, sem dúvida. Obrigado pela brilhante apresentação, doutor. E a Ana Lúcia comentou, o SUS também tem um convênio com um laboratório X, né? Não vou falar o nome do laboratório, pois fui diagnosticado com câncer no Hospital São Paulo e todos os meus exames e biópsias foram feitas pelo laboratório sem custo, graças a Deus. Na verdade, assim, tem custo, porque o laboratório, ele não faz exame de graça para o Sistema Único de Saúde. Ele cobra indiretamente por conta do direito que a gente paga pelos impostos. Mas que bom, ela falou um laboratório de referência, não vou aqui fazer propaganda de laboratório algum, né? Mas que bom que existe essa parceria com esse laboratório, fico muito feliz. Mas tem custo, né? Nenhuma empresa privada faz benefício para o governo porque acha que o governo é bonitinho, né? Mas que legal que existe essa parceria. A senhora quer comentar alguma coisa, doutora? Não, isso é comum, né? Muitas empresas privadas prestam serviços, né? Tanto para o SUS, quanto para plano de saúde, como para particular, né? Nós temos hospitais de referência aí, que trabalham dessa forma, né? Que legal. E tem também convênios que contratam outros convênios, né? Eu sei que o meu convênio também é isso. Ele contratou outro convênio para prestar serviços que o convênio em si não presta. Ele tem o dinheiro, mas não tem todo o rol de atividades. Existe isso também, né? Convênio contratando outro convênio. Existe, por quê? Qual que é a obrigação que o convênio tem com você? O convênio tem a obrigação de te dar rede, tá? Ele tem que te dar hospital. Ah, você precisa se internar? Vai para o hospital. Precisa de laboratório? Vai lá, contrata, né, o laboratório. Então, o que que ele faz? O convênio, ele, diferentemente do seguro, o seguro ele te dá dinheiro, né? O plano ele tem que te dar rede. E ele faz vários contratos, inúmeros contratos, altamente regulados pela agência, né? Não é qualquer coisa que pode estar dentro de um contrato de credenciado. Então, ele faz contratos, só que tem lugares que o seu convênio não consegue chegar. Então, o que ele faz? Ele fala, ó, operadora X, você que está aí muito bem no Rio de Janeiro, tal, já tem contratação com todo mundo, vamos fazer aí um compartilhamento, né? E aí eu mando meus beneficiários, e aí eles fazem aí na sua rede. Então, vai um emprestando rede para o outro, né? E assim consegue fazer toda uma teia de atendimentos, né? Isso é muito interessante, porque não pode faltar rede, né? Não, não pode. E até entrando nessa questão de não poder faltar, eu tenho um convênio, não vou aqui ficar fazendo propaganda, né? Não gosto disso, não ganho para isso, mas ele, quando eu vou à farmácia, ele me dá desconto na medicação. E aí eu perguntei para o farmacêutico, nossa, eles dão desconto, né? Mas
como é que funciona a relação deles com você? O valor que eu te dei de desconto, o convênio me dá integralmente esse valor, né? Isso é comum também ou é uma coisa específica desse convênio que eu contratei, doutora? Olha, existem muitas parcerias comerciais, né? Isso é muito comum, né? Tem muitas parcerias comerciais. Hoje, os convênios também têm que dar medicação, né? Então, às vezes, eles credenciam farmácias. Então, há diferentes formas de fazer isso. Hoje em dia, esses descontos já são olhados com um pouquinho mais de cuidado, porque você tem que autorizar, né? Depois da LGPD, eu não posso ficar transportando dados dos meus beneficiários, né, para uma farmácia. O máximo que eu posso fazer é falar, olha, eu tenho tal plano de saúde, né? E aí, não, por esse plano de saúde você tem desconto. Isso é uma facilidade, né? Porque a medicação, né, o tratamento por medicação, ele está cada vez maior, né? As cirurgias estão dando lugar para a medicação. E se você tem o seu beneficiário ali bem cuidado, ele está sendo zeloso, tomando medicação, está tendo acesso e tudo mais, isso é ótimo, né? É ótimo para o paciente e é bom para a operadora também, né? Que legal. Doutora, até aproveitando, é tão rico esse assunto que vão surgindo outras questões no meio do caminho. Explica para a nossa audiência, por gentileza, esse palavrão chamado LGPD. Desculpa se eu pronunciei errado. Então, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pela lei geral, assim, a nossa Constituição, ela tem a privacidade como um dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? E quando, assim, o Brasil seguiu, né, essa onda que começou na Europa, né, especificamente, com essa proteção dos dados. Então, o que acontece? Se você dá os seus dados, se você informa os seus dados para um plano de saúde, por exemplo, você vai fazer está adquirindo o plano. Então, você tem que ter a opção de saber como seus dados vão ser usados, né? Então, o plano de saúde vai falar, olha, eu vou pegar os seus dados, eu vou mandar para auditorias médicas, porque é só assim que eu consigo te prestar serviços. Então, eu preciso do seu CPF, eu preciso da sua foto. Então, vai haver um tráfego, eu vou armazenar em tal lugar. A pessoa vai falar assim, mas eu não quero que vá para essa auditoria. Bom, então a senhora não pode ter um plano de saúde, né? Porque faz parte do serviço fazer esse tráfego. Agora, se tiver lá, né? Fornecer para parceiros, não, isso aqui eu não quero, né? Não quero. Então, o beneficiário, né? O titular dos dados, ele tem o direito, né? De, inclusive, quando ele cancelar o contrato, falar, eu não quero nada mais na sua base, né? Sim, Então, eles que têm, legal. hoje, dados, né? É o que tem mais de precioso, né? A pessoa hoje que os dados dela, ela deve cuidar bem, né? Não deve colocar qualquer coisa na internet e tudo mais. Sim, sim, que legal. E, doutora, uma vez eu ouvi falar que na Europa, posso estar enganado, e isso pode ser algo não verdadeiro, que os convênios de saúde dão desconto e benefícios para quem está matriculado em uma academia, quem faz atividade física regular, quem consulta seus nutricionistas e educadores físicos. Eu ouvi falar isso lá. Eu pensei, independente da verdade ou não, já se sabe que atividade física e boa alimentação são fundamentais para prevenir doenças e tratar doenças. Eu veria isso com extremamente bons olhos se os convênios dessem benefício para uma pessoa e para uma academia. Pessoal, se você está matriculado na academia, você está malhando, você está fazendo acompanhamento nutricional, eu vou te dar um bônus, eu vou te dar um benefício. Eu acho que isso daí seria tão bom. A senhora, como está dentro do convênio, se quisesse dar uma cutucadinha aí no pessoal, ia ser muito bom, viu, doutor? Olha, eu vou te falar uma coisa. Depois de 21 anos, tá, dentro de convênios, estudando e puxando, eu vejo que, assim, o pessoal vira o olho para falar da saúde, né,
na Europa e tudo mais. E quando a gente vai estudar e vai ver a fundo, a gente se decepciona até. Então, assim, as questões de plano de saúde pública, por exemplo, eu tenho um orgulho enorme do SUS. O SUS não existe, em nenhum país tem o que nós temos aqui, tá? Sim. Nós não temos aqui, nenhum país tem. Na Inglaterra, a pessoa tem que andar 200 quilômetros para ir num dermatologista, mais 300 quilômetros para ir em outra especialidade. Na França, o pessoal não tem oftalmo, não tem dentista, tá? Então, o que acontece? E pagam impostos altíssimos. Aqui no Brasil, as pessoas têm uma ambulância que vem em casa buscar para levar lá no hospital. E é um direito que está na portaria, né? Número 55, que aqui não tem, né? Franca não tem o atendimento que tem lá no hospital de Barretos. Então, tem uma ambulância que leva lá. Mas, trazendo para a questão do plano de saúde, lá o plano de saúde, a questão é muito contratualizada. É isso, pronto, acabou, apagou, cancelou. Então, assim, é muito mais frio do que é aqui, tá? Então, até porque a gente tem essa referência de SUS, né? E a gente tem que entender que tanto o plano de saúde como o SUS são instrumentos de assistência à saúde coletivos, então eles têm regras para poder utilizar esse recurso da melhor forma possível. O nosso sistema também de convênio, eu entendo que ele seja também o melhor do mundo. Eu não tenho medo de falar isso. Agora, em relação a esses programas, eu queria fazer uma live só para falar assim, ó, o que você deve olhar antes de entrar, antes de contratar um plano. Por quê? Olha, eu pegando a sua doença que você falou. Porque o plano de saúde tem programas de saúde. Tem programas. Então, eu tenho operadoras, assim, que eu dou assistência, que tem academia. Ó, é para o beneficiário utilizar, né? As portas estão abertas para a segunda live, viu, doutora? Essa é a primeira de muitas, se a senhora permitir. Tem academia. Olha, tem programas sobre nutrição, né? Tem. Tem um programa para gestantes, olha, o que você deve comer, o que você não deve comer, e vai acompanhar. Tem programas para idosos, para evitar quedas, né? Então, isso é muito comum operadoras terem. Mas, assim, nas operadoras boas, né? Não é qualquer operadora que vai ter. Assim, é comum porque, inclusive, a Agência Nacional de Saúde, ela pontua as operadoras. Se você entrar no site, né, e eu convido as pessoas aqui a entrar no site da própria operadora e buscar lá IDSS. Verifica lá qual que é a nota da sua operadora. A nota máxima é 1, né? Então, verifica lá. Com certeza, essa operadora que tem IDSS 1, que é o Índice de Desenvolvimento em Saúde Suplementar, ela tem programas assim, né? Ela tem programas de desenvolvimento, né? Então, de obesidade, né? Programas de obesidade são os mais comuns, né? Porque a cirurgia de obesidade mórbida que as pessoas fazem, né? Até de uma forma indiscriminada, trazem muitas consequências. Então, peraí, vamos fazer um programa aqui para você entender melhor o que é, vamos entender melhor seu corpo, vamos entender melhor sua relação com a comida. Então, tem equipes multidisciplinares. Então, isso é muito interessante. Que legal. Eu não sabia dessa sigla, doutor. Muito obrigado. IDSS. Então, se a gente quiser saber qual que é a qualidade, né? É um indicador de qualidade do convênio. Você procura IDSS. Quanto mais próximo estiver do número 1, melhor será seu convênio. Pode ser até uma forma da pessoa comparar entre a compra de um convênio A ou do B. Está o mesmo preço, posso procurar o IDSS. É isso, doutora? Sim, isso é Um um dos critérios, né? dos critérios. E o Tá IDSS, bom. ele é dividido em dimensões que você vai ver, econômico-financeiro, assistencial, estrutural. Então, estrutural, o que que é? Temos rede. Então, se eu estiver Que bem legal. pontuado, tenho rede. Tem rede. Assistencial, não tenho problemas de assistência, né?
os meus beneficiários estão bem cuidados, por exemplo, né? E a Legal, econômica financeira, a saúde financeira está boa. que legal, que incrível. Nunca imaginaria isso. E fiquei muito feliz da oportunidade, se a senhora nos permitir, de outra live também. Não acabou a nossa ainda, viu? Para que a gente possa fazer sobre esses assuntos que a senhora brilhantemente está trazendo para a gente. E aqui, ó, fazendo o gancho dos programas de nutrição que a senhora falou, de envelhecimento, obesidade, uma das perguntas, ela abrange essa questão, que foi a seguinte, doutora. O plano tem obrigação em ofertar as especialidades em dor, nutricionistas também? O plano ele tem a obrigatoriedade de dar as especialidades que estão reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. As especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina estão na Resolução 2221. Atualmente são 55. Cada especialidade dessa tem áreas de atuação. Essas áreas de atuação, elas não são de obrigação do convênio. Então, tem lá pneumologia, né? Aí a área de atuação tem pneumologia infantil. Então, em tese, o plano de saúde não teria que dar pneumologia infantil. Porém, ele tem que dar aquele pneumologista que atende crianças, entendeu? Ele pode até não ter permissão do conselho de ostentar nas placas, na papelaria, que ele é um pneumologista infantil, porque ele tem que fazer provas e tudo mais. Mas ele tem que falar, não, eu atendo, né? Porque ao médico é franqueado qualquer ato, né? Médico que ele se sinta apto. Então, se ele atende, não tem problema. Mas a questão da dor. Quem é o especialista da dor? É o neurologista? É o ortopedista? Né? Então, assim, então a gente tem que olhar essas especialidades, né, com uma certa crítica até, né? O que é a dor, né? Então, olha, eu tenho uma dor XYZ. Não, a sua dor, quem vai cuidar é um gastro, né? Então, primeiro vamos entender. Por isso que é muito bom você ter planos de saúde, por exemplo, que te franqueiam aquele médico, aquele clínico geral, sabe? Porque a gente chegou num absurdo, né, de dividir o ser humano em partes e achar que uma parte não tem nada a ver com a outra e tudo mais. Então, assim, vai no clínico, deixa eu te dar uma olhada geral. Aquilo que você acha que é ortopedia, pode ser gastro, né? E eu estou falando de um exemplo real que aconteceu, de um caso que eu vi de uma senhora que sentia muita dor na perna, e ela tinha um tumor, né, abdominal, que fazia uma compressão, mas ela ia no ortopedista, ela ia no fisioterapeuta, no fisiatra, e ela perdeu muito tempo, né? Então, eu acho muito interessante a gente valorizar a medicina e não segmentar, sabe? Cada vez mais. Nós precisamos ver o paciente como um todo. E tem, às vezes, um médico que não ostenta esse nome, né, da dor, mas ele age muito bem, obrigada, numa situação de dor, né? É o anestesista, por exemplo, né? Quem que é? Não, que legal, Em doutora. relação à nutrição, sim, a operadora ela tem que dar nutrição. Existe diretrizes de utilização. Toda pessoa que tem plano de saúde tem direito a 6 consultas ano de nutrição. Porém, se ela tiver determinadas situações, creio eu que as pessoas portadoras de câncer entram nessa com risco nutricional. Tem direito a 12, tá? Agora, os diabéticos, as pessoas portadoras de diabetes, têm direito a 18, né? Então, isso vai depender do CID, tá bom? E aí, no caso do CID, por exemplo, como a senhora brilhantemente falou, se você tem convênio, você tem acesso a nutricionista. Então, respondida a pergunta da colega,
E aí, se ela tem um CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, específicos para o câncer, ela tem 12. E se essa pessoa tem câncer e diabetes, escolhe sempre o que dá maior consulta ou tanto faz? Porque ela tem diabetes e câncer, se no diabetes são 18, entende-se que ela teria 18 consultas, independente do câncer, limitar ela a 12. Teria isso? Sempre o que for mais vantajoso para o Mais paciente. vantajoso para o cliente. Tá, Uhum. que legal. Então fica aí a dica. Eu sempre falo, muitas pessoas me procuram também, porque eu faço atendimento particular. Tenho o lado social aqui nas redes sociais, de sempre tirar o terrorismo do câncer, o terrorismo da alimentação, né, que é a minha missão principal aqui. Mas você, se tem convênio, tem acesso ao nutricionista. Você pode e deve exigir isso e cobrar isso. O próprio SUS também tem nutricionista. Você pega os hospitais de câncer, tem um nutricionista para fazer esse suporte, para fazer esse cuidado. Não deixem de ter um nutricionista da sua confiança conduzindo a sua saúde. Maravilha, doutor. Eu vou aproveitar para fazer aqui o marketing do bem. Ju, tá linda! Letícia Lorena mandando aqui para você, ponto Costa. Isso. Palmas até não caber mais. Doutora Juliana é maravilhosa. A Michele Moraes e o pessoal só mandando coraçãozinho aqui História de e vida. olhar apaixonado aqui pela apresentação da senhora e pelo que está falando, viu? Então, olha que bacana. Vamos para outra questão que muitas pessoas perguntam, né, que é sobre a isenção de impostos. Quem não deseja não pagar impostos, né? Tão bom. Paciente com câncer tem isenção de impostos na compra de carro e casa? A senhora falou do IPI, né? Imposto sobre o produto industrializado para o carro, ICMS para o carro. Existe mais algum benefício de imposto para quem compra carro? Existe algum benefício para quem compra casa, doutora? Então, a questão do carro, né? Ele entra, igual a gente já falou, né? Do IPI, né? E também do ICMS. A casa não tem nada específico assim, né? Ela tem o quê? A questão da invalidez, que se a pessoa tiver um financiamento pelo sistema, né, de financiamento habitacional, aí sim ela vai, não precisa mais pagar, né? Então, normalmente esses contratos possuem isso por invalidez ou morte, né? Aí encerra-se o contrato, não tem que pagar mais. Mas é mais mesmo a questão aí relacionada no carro de IOF, tá? O IOF você só consegue uma vez esse benefício. E aí a pessoa para vender esse carro precisa aguardar 3 anos no caso do IOF. Agora, IPI, aí já são 2 anos, né? Para a pessoa vender o carro, aí ela pode vender, pode comercializar normalmente, depois comprar outro carro com a mesma isenção de IPI e ICMS. Só que é aquele processo que a gente já falou, né? Relacionado ao Detran e tudo mais, e depois vai pedir esse abatimento aí, nessa isenção na Receita Federal. Agora, tem uma questão específica do câncer, porque até então isso que a gente está falando é para pessoa que tem alguma sequela, tá? Que é o deficiente, não é pelo câncer, mas é uma sequela de vinda, né? Que aí a pessoa tem direito. Mas tem um direito relacionado às pessoas, né, que estão acometidas com o câncer, que é a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, que é paga pelo INSS, pelas pensões, né, que são pagas, né? Então, ela tem direito. Para isso também é a mesma coisa. Tem que ligar no INSS, no 135, e se a aposentadoria dela for paga pelo INSS. Vamos supor que seja uma professora ou um professor de uma faculdade federal. Aí ela tem que pedir essa isenção lá, tá? Então, cada um pede a isenção para a sua fonte pagadora, tá? Então, tem essa isenção aí no imposto de renda, que já facilita. Diferentemente
de direitos sociais como fundo de garantia, PIS, que aí você pode sacar, né, o fundo de garantia, né, se estiver cometido pela doença. A pessoa que tem o câncer para solicitar esse desconto, né, essa isenção do imposto de renda, ela não precisa estar doente, ela não precisa ostentar sintomas. Já para sacar o fundo de garantia, ela precisa, tá? Estar E ostentando. que legal. Tem mais palmas aqui, beijo, coração, rosas para a senhora da Cidinha Macedo, que está mandando. Algumas pessoas falaram que não conseguiram isso, então acho que vale a pena procurar um outro advogado, né, um bom advogado para dar essa condução, talvez, né, doutora? Seria isso? Sim, sim. Verificar quais são as condições, né? Condições, né? Maravilha. E a senhora me chamou a atenção numa questão da casa. Então, quer dizer que alguém, se pedir um empréstimo para a Caixa Econômica Federal ou para um banco particular, e essa pessoa, durante o pagamento dessas parcelas, ela tiver invalidez, ela não tem mais a obrigação de continuar pagando e essa casa vai para leilão, seria isso? Não, não. A invalidez permanente, por exemplo, a pessoa fica exonerada de pagar as parcelas. Ela continua, fica quitado, como se ela tivesse pago tudo. Nossa, É, mesmo? sim. Então, se eu pegar um empréstimo de R$ 1 milhão, não eu, né? Porque eu não vou ficar inválido. Se alguém pega um empréstimo, como é que funciona isso? Isso é o seguinte, você pegou, você tem que fazer pelo sistema, né, financeiro de habitação, que é aquela que é um sistema próprio, que é o mais comum aí da Caixa Econômica Federal, né? Mas tem outros bancos que fazem também. Lá no contrato é cláusula comum isso, né? Que se houver a, a invalidez, né? O contrato está quitado. Porque se você paga seguro já, uma das parcelinhas lá da composição, né, da sua parcela, se você vê lá a composição da parcela, tem um seguro que não é barato, não. Não é, né? Não é barato. Ele é justamente para essa situação, tá? Entendi. Mas eu falei 1 milhão, a senhora falou não. Se eu conseguir pela Caixa Econômica, eu não, porque eu não vou ter invalidez. Se alguém conseguiu um empréstimo de R$ 1 milhão pela Caixa Econômica Federal e no meio do caminho, depois de 2, 3 anos, ele fica inválido, ele não precisa pagar o restante? Se for pelo sistema, né, de financiamento habitacional, se for para comprar Habitacional. casa pelo sistema financeiro habitacional, sim, aí sim. Inclusive, tem muitos contratos também, né, assim, fora esses contratos do sistema financeiro habitacional, tem muitos contratos que têm esse tipo de cláusula de imprevisão. É claro que aí não é de graça, né? Você está pagando um seguro, Uhum. né? Eles Claro. fazem um resseguro. Mas existem situações assim que você pode verificar. Contrato ninguém gosta de ler, né? Mas tem que ler, Não, é bom ler. eu É leio. isso que eu Eu leio. estou pagando um seguro. Se você está sempre pagando um seguro, quer seja por inadimplência, perdeu o emprego, ou perdeu a empresa que você é dono, é diretor, fechou, né? Então tem sempre um segurinho lá que é interessante olhar, tá? Tá, tá, que legal. Me fizeram uma pergunta que eu acho que a senhora já respondeu em parte. Quem consegue isenção do imposto de renda tem que ter metástase? Antes da senhora responder essa, explica por gentileza de novo o imposto de renda, que a pessoa está pagando imposto de renda agora, mas parece que é na aposentadoria essa situação de imposto de renda. Estou certo, doutor? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou pagar o leão porque eu estou com câncer agora, mas você está em plena atividade, você não está aposentado. É Uhum. depois de aposentado isso, não é, doutora? São os rendimentos de aposentadoria, somente, tá? Tá. E a questão, a pessoa precisa ter sintoma do câncer para fazer essa solicitação da restituição? Não precisa ter sintoma nem metástase. Não, ela precisa ter um laudo que ela teve câncer, tá? Maravilha, maravilha, que Essa legal. é a diferença de outros direitos sociais, como o PIS e o PASEP, por exemplo.
FGTS, que você tem que ostentar sintomas, de fato. Ok. Não, maravilha. Aí foi perguntado, estou fazendo a escritura da minha casa e questionei essa situação no cartório e não tem isenção de nada, infelizmente. Talvez a senhora já tenha respondido agora, né? Uhum, Essa sim. isenção é para essa situação. A senhora quer comentar alguma coisa? Não, o cartório são emolumentos, né, particulares, né? Acredito que tem isso. E também tem as questões relacionadas à ITBI, né? Esses impostos, então a gente tem que estar sempre muito ligada a quem é que recebe o imposto, né? Então, o ITBI, que é aquele imposto de transmissão, que é aquele que a gente paga na compra e venda, para quem que vai? É para o município. Peraí, município, deixa eu ver se eu tenho alguma isenção aqui, né? Sim. Existem municípios que dão isenção de IPTU para a pessoa que está cometida com uma doença grave, cometida com uma doença rara, né? Ah, são todos? Não, não estou falando que está todo mundo dando, não. Tem que conhecer a legislação. Como cada município tem seu código tributário, né? Cada município pode isentar uma pessoa ou outra. Então, de repente, chega um prefeito que tem uma gestão mais humanizada, mais social, ele dá isenções, né? Então, a gente conhece alguns municípios que têm. Mas ITBI, por exemplo, que é o que deve ter mais pesado aí na escritura dela, com certeza, é do município. Então, tem que conhecer essa legislação. Como é que vai conhecer? Tem que olhar o Código Tributário, fazer uma consulta com alguém que possa auxiliar, né? As prefeituras têm na internet, assim, a legislação. E aí lá tá, Código Tributário. Então, aí lá tem cada tributo, ISS, né? IPTU, ITBI, né? Então, isso aí é importante saber. Eu vou aproveitar a piada aqui, doutora, com todo respeito à senhora, quando a senhora falou de um prefeito que tem uma gestão mais humanizada, mas traduzindo aqui para o meu bom e vulgar olhar sobre a política, o prefeito que quer ser governador, o prefeito que quer ser senador, ele vai te dar um monte de benefício, né? Não porque necessariamente ele seja humano, essa é a visão do Alexander, tá? Não porque ele seja humano, ele seja alguém interessado no seu bem-estar, mas porque ele quer outras coisas maiores, né? Só para não perder a piadinha aqui no meio do caminho, porque eu adoro falar mal de político. Assim, a nossa esperança nunca acaba, né? A gente precisa acreditar. Mas creio eu que não seria nos impostos que eles fariam, porque isso é muito escondido, né? Aí ele vai fazer no asfalto, né? É na rotatória, é no sinal, no No semáforo. cinema, né? Mas que legal. E, doutora, aqui nessa questão o que que é lei de 30 dias e lei de 60 dias? Eu falei de forma superficial ou extrema, né? O que que é essa lei e qual é a vantagem que ela traz para o brasileiro, né? Porque ela é uma lei federal, ou seja, uma lei que abrange os 5.570 municípios Sim, que sim, estão no Brasil. exato. Eu até fiz uma pesquisa, né, porque tanto a saúde suplementar quanto o SUS possuem prazos, né? Então, essa lei é uma lei de 2012, né, que foi alterada, então, em 2019. Então, em 2012, ela veio como? Estabelecendo 60 dias para iniciar qualquer tratamento, tá? Se o diagnóstico for câncer, então o tratamento deve se iniciar com 60 dias. Isso faz muito sentido e é muito interessante quando a gente fala da terapia oncológica oral, né, no SUS, que às vezes a pessoa precisa aguardar meses e meses e meses. Então, isso é muito interessante porque essas terapias, elas começam, então, essa lei veio dando esse acesso maior, né? E aí, depois, em 2019, ela veio, né, para dizer o seguinte, olha, se houver suspeita no médico que o paciente está com câncer, então até 30 dias tem que dar os exames para fechar esse diagnóstico. O que também é interessante, porque a gente sabe que qualquer doença, né, em se tratando de tempo, né, tudo muda, né, e especialmente o câncer. O câncer de mama, a sobrevida, quando é descoberto no início, né, e quando já se desenvolveu, assim, é muito
é muito diferente, né? Então, a pessoa tem muito mais perspectiva. Então, foi nesse sentido de aumentar a efetividade mesmo dos tratamentos. Então, tendo um diagnóstico precoce, a pessoa vai ter melhores condições de vida, tratamentos menos invasivos, né? E também, para o governo que precisa se preocupar com isso também, há menores custos, porque tratar um câncer, né, no início tem um custo para o paciente e para quem está dando. E tratar um câncer que já está, né, muito desenvolvido tem outro custo para o paciente e para quem está fornecendo. Então, essa lei, eu tenho o número aqui, que é a 12.732, né? De 2012, então, que ela foi depois alterada em 2019. Então, mas quando você procura pela Lei 12.732, ela vem já com todas as alterações, inclusive com essa dos 30 dias. Trazendo para a saúde suplementar trabalha com prazos bem mais justos, né? Então, assim, existe a Lei 9656, que é a espinha dorsal, né, das regras. E existem várias resoluções que são editadas pela ANS, que tem uma capacidade legiferante assim enorme e rápida, né, que vão acrescentando. Então, existe uma RN, que é a RN 259, né? Então, quando você for acessar a internet, coloca RN 259 ANS, aí já vem. E lá no artigo 3º tem os prazos que a operadora tem para te fornecer os atendimentos, para te garantir. Não é para autorizar, é para garantir. Então, assim, operadora, eu preciso de uma consulta, né? Vamos supor, normalmente a pessoa liga diretamente no consultório, ela não tem problemas com isso. Mas às vezes ela começa a ligar, liga no consultório, não consegue, liga no outro, não consegue. Aí liga na operadora, olha, eu preciso de uma consulta com o pediatra. Ela tem 7 dias úteis para marcar para você essa consulta, para te indicar, né, para dar alguém da especialidade. Agora, se você fala assim, que isso é também muito comum, eu quero uma consulta com o doutor fulano, né? Aí a operadora já não tem prazo, tá? Ela tem que te dar a especialidade. Verdade. Dias úteis, tá? Porque tem sempre, né, Alex, aquele médico que todo mundo procura, por um motivo, né? E aí a agenda dele é muito lotada, e aí demora mesmo. Mas se a pessoa quiser o acesso, então 7 dias úteis. Ah, então eu quero uma especialidade, eu quero um pneumologista, 10 dias úteis. Tá? 10 dias úteis, a operadora tem que te garantir. Mas isso assim, ela tem que garantir se você entrar em contato com ela, solicitar e registrar a sua solicitação. Aí fica a dica. Sempre que você solicitar algo para uma operadora, registre, tá? Registre. E aí você vai saber quando que você solicitou, se você está dentro do seu direito, né? E assim por diante. Aí, cirurgia. Então, vamos lá, uma cirurgia, um procedimento de alta complexidade. A operadora tem que fornecer em até 21 dias úteis, né? Então, que acaba dando aí os 30 dias, né? Mas você tem que solicitar para a operadora, né? Ela vai fazer auditoria, vai avaliar quem que é o hospital que vai fazer, quem que é o médico e tudo mais, né? Lembrando que quando houver exigência de um local específico, aí a operadora fica mais rendida para aquela, para a agenda daquele médico, né? Ela não tem condições, ela tem que te garantir na rede dela. De novo, a rede, né? A operadora tem que ter rede. E, doutora, 10 dias úteis. perdão, me desculpa, a senhora perguntou alguma coisa para mim? Não, estou te dando o seu exemplo. Nutricionista, 10 dias úteis, por exemplo. Olha que incrível. Né? E que bom, né? As pessoas precisam ter acesso à informação para usufruir desses benefícios, porque muitas vezes ela acha que não tem. Muitas pessoas, quando eu falei da lei dos 30 dias e 60 dias, falam, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Que bom. Quanto mais brasileiros souberem dessa lei,
melhor vai se tornar o Sistema Único de Saúde em relação ao tratamento do câncer. Principalmente que é uma doença que pode avançar muito rápido e o custo emocional e o custo de vida é muito alto quando você demora para fazer esse acompanhamento. Mas a senhora usou um termo que para mim parecia a mesma coisa, que é autorização e garantir, né? Foi isso? Eu estou enganado? Qual que é a diferença de autorizar e garantir? Me ensina. Autorizar, por exemplo, olha, quero fazer uma cirurgia qualquer, uma apendicite, que não é de urgência, tá? Aqui nós estamos falando de questões eletivas, tá? Um procedimento de urgência, ele é imediato. Não tem prazo para isso, tem que ser imediato. Então, assim, um procedimento eletivo, por mais que seja, tem que fazer rapidamente, continua sendo eletivo, tá? Então, tem 21 dias úteis para garantir. Falar o seguinte, ó, Alex, você pode fazer sua cirurgia no hospital X com o doutor tal, né? No dia tal. Esse dia que tá marcado lá tem que dar até 21 dias úteis do dia que você solicitou. Não é só autorizar, ela pode autorizar no 5º dia, falar, ó, tá autorizada, tá? O que é comum, falar, ó, tá autorizada, a gente avaliou que seus laudos, te pediu o exame para verificar se realmente essa cirurgia tá ok do ponto de vista médico, tá? E do ponto de vista legal. Por que a operadora te solicita um monte de exames? É só para chatear? Não, porque ela é responsável por tudo aquilo que o médico faz. Ela tem responsabilidade objetiva. Então, a sua cirurgia tem que estar bem indicada. Então, tem médicos lá para olhar, para garantir para você que aquilo não está sendo equivocado, né? Então, olha se você tem direito, tá? Cumpriu carência, tá dentro das normas da agência, dentro das diretrizes de utilização, ok? E olha a parte médica. A operadora não concordou do ponto de vista médico com a sua cirurgia, Alex. Não concordou, acho que você não tem que operar acho que você não tem apendicite. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma junta. A operadora tem que te dar uma junta médica. Ela não pode falar, não vou dar porque eu não concordei. Tá? Não, tem que dar uma junta médica. O seu médico tem que concordar com o médico que ela vai escolher, que tem que ser uma pessoa especialista e tudo mais. E aí, depois, então, ela fala, não, tá ok, do ponto de vista médico. A palavra desse desempatador, né, vale para fins legais. Tá. Que legal, doutora. Ó, eu fiz aqui todas as perguntas e explorei e abusei do tempo da senhora. A gente passou muito mais do que eu tinha combinado com a senhora. Peço desculpa aqui por ter segurado a senhora mais tempo, mas eu gostaria de agradecer imensamente a senhora por estar aqui, por você, perdão. Você por estar não aqui. Gostar dessa live, essa senhora aí. Você por estar aqui, trazer todos os esclarecimentos, com toda a maestria, com toda a competência. Vou aproveitar aquela fala da senhora de você que tem espaço para falar mais assunto. Vou trazer também de novo, se a senhora me autorizar e permitir. E diga, se alguém quiser ter contato com a senhora tem um escritório particular ou quer indicar o escritório da sua família, que é de advogados, para procurá-los? Como é que as pessoas fazem para ter esse privilégio de contactar a família Russo? Tá certo. Olha, então tem aí meu Insta, né? Eu acho que você colocou meu Insta. Vou colocar nos comentários depois também. Pode deixar. Pode colocar lá no meu Insta, mas tem, né, o meu escritório, sou eu, meu irmão, né? Nós temos uma equipe lá, então é GRUC, G-R-U-C, tá? Gouveia, Russo e Coimbra, advogados associados. Ali eu acho que ele é aberto, né? Então você vai ver tem temas de saúde que são falados lá e pode então acessar lá o GRUC, que aí você vai entrar em contato com todos nós, tá bom? E tem Instagram, se eu colocar GRUC Gouveia, ele vai ter acesso ao Instagram de vocês. Gouveia, Russo e Coimbra,
né? Ele tem Instagram. Eu vou colocar, então, vou marcar nos comentários. Posso? Pode sim. Posso. Não, que legal. Doutora, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo conhecimento. E eu espero que mais pessoas usem esse conhecimento todo que a senhora forneceu para a audiência para poder melhorar a sua própria vida e até mesmo do próprio sistema de tratamento, viu? Tá? Obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão aqui e as palavras finais são da senhora. Eu que agradeço, foi muito legal, né? Eu falo demais, mas Imagina. o tema tá nas minhas veias, né? Ele é pulsante, eu gosto muito. E eu estou à disposição de vocês, né? Tem aí meu Insta, tem o Insta do escritório, estou à disposição. Foi um prazer e espero revê-los em breve. Que legal. Doutora, muito obrigado e muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, excelente resto de semana. Tchau, tchau. Tchau.